Meruem versus Netero. Não, na real, Meruem versus a humanidade, até porque o Netero não tava sozinho. E papo, essa é talvez a melhor luta de Hunter x Hunter, ou pelo menos a primeira que me vem em mente sempre que eu penso na obra. O que não é pra menos, já que da base até o fim dela, toda a forma que essa luta é construída consegue fazer ela ir além de simples porradaria, o que normalmente a gente esperaria ver em uma luta. Já que honestamente, nem todas precisam ser algo grandioso e marcante, ou sei lá, fazer a gente pensar em alguma coisa a mais. Mas nesse caso, tudo isso que eu falei, essa luta consegue englobar. Tanto que ela consegue até mesmo fazer a gente questionar muita coisa que rola na saga das Formigas Quimeras e até mesmo chegar ao ponto de que, pelo menos comigo, questionar o quão diferente eram os humanos das próprias formigas. E indo além, ela também usa de base muita coisa que foi trabalhada no próprio Meruem ao longo da saga das Quimeras. Mas no fim, essa luta acaba nem até mesmo tendo um lado bom ou um lado ruim, uma coisa que a obra faz questão de deixar bem claro pra gente. Então vamos falar um pouco de Meruem versus Netero. E bem, eu sou o Felipe e vamos lá. A obra já começa a trabalhar essa luta bem antes do Meruem e do Netero sequer se encontrarem, e isso muito do papo de criar uma dúvida em relação ao Netero realmente vai ser capaz de fazer alguma coisa contra o rei, isso porque mesmo após ele treinar e se fortalecer de novo, a obra ainda faz questão de deixar bem claro pra gente que naquele nível, o caçador poderia ser completamente impotente perante o rei, o que por si só já faz a gente pensar um pouco mais, principalmente em relação de que se ele não vencer, como vão conseguir contornar o problema que é o Meruem? Porque se o Netero naquele estado poderia ser completamente impotente perante o rei, quem ou o que vai conseguir para ele? Uma dúvida que só cresce ao longo do tempo, e principalmente no primeiro encontro deles, onde a gente vê a reação do Netero quando o rei se mostra depois que a Komugi é machucada. O contraste completo que rola nessa cena é muito bom por si só. Lá a gente vê a reação do rei ao ver o Netero e esse mano aqui, que não me perguntei o nome dele, eu não lembro, e a do Netero quando vê o rei. Se de um lado o Meruem sente um medo tão grande a ponto de simplesmente ignorar os dois e dar as costas ao Netero, do outro a gente vê os dois completamente paralisados só em sentirem a presença do rei, deixando automaticamente uma parada bem clara pra gente: o rei de fato é terrível, e quando a luta finalmente começa, as dúvidas que a gente tinha simplesmente somem. O Netero é realmente completamente impotente perante o rei, pelo menos com o seu próprio poder, a um ponto onde, mesmo atacando diretamente o Meruem, a única reação dele é ignorar o ataque, sentar e mais uma vez chamar o Netero pra conversar. E isso também é interessante por si só, porque é nesse ponto, logo no começo da luta, que a obra também deixa bem claro pra gente: o Netero não vai e nunca lutou com o Rei Formiga, e sim com o Meruem, já que naquele ponto o Meruem já tinha mudado até que bastante, evoluído na medida do possível, chegando até mesmo a respeitar alguns humanos e reconhecer outros tipos de força, um bagulho que ele faz com o próprio Netero. O rei cria admiração pela determinação do caçador. Mas papo, logo de início essa luta já consegue trabalhar dois pontos bem interessantes. O primeiro é responder a pergunta pra gente de o Netero daria conta do Meruem, e a segunda é abordar mais da evolução do próprio Rei Formiga. Mas em paralelo a isso, ela também consegue criar uma outra dúvida: se o Meruem não quer lutar e o Netero não é uma ameaça pra ele, como ele vai fazer o rei se mover, e pior, como ele vai lidar com o rei? E aqui entra outro ponto que eu também acho bem legal e que eu só notei na terceira vez que eu vi essa luta, que é, logo de cara ela entrega pra gente como o Netero vai conseguir contornar o problema que é o Meruem, e isso com a simples escolha de lugar pra luta, já que ao invés de simplesmente decidir enfrentar o Meruem em uma área vazia, o Netero e a obra faz questão de especificar que aquele lugar é uma área de teste de armas, e querendo ou não, é exatamente isso que permite a humanidade ser tão perigosa e extremamente letal, no caso, as armas desenvolvidas por ela. E são essas mesmas armas que vencem o Meruem. O que é legal de se pensar, porque a luta o tempo todo nunca foi de fato do rei contra o Netero, e sim contra a própria humanidade, então nada mais justo do que a humanidade em si usar tudo que podia para poder lidar com o rei. Só que aqui entra outro ponto que seria um problema para isso, que é o orgulho do Netero. O Meruem não queria lutar, e em qualquer outra situação era só meio que um maluco fazer cabum e acabou o Rei das Formigas, garantindo a vitória. Mas assim, o orgulho do Netero e a vontade dele de enfrentar alguém realmente forte nunca deixaria ele fazer isso, então a forma que a obra trabalha e contorna isso já deixa por si só tudo mais interessante, porque em vez de simplesmente deixar o Meruem bravo como desculpa pra, sei lá, ele decidir lutar com o Netero, a obra decide contornar isso de uma forma mais interessante, um jogo, uma parada que a obra já vinha trabalhando também no próprio personagem do Meruem. O Netero basicamente propõe
propõe uma disputa, uma forma que fizesse na percepção do rei a luta se tornar mais que uma simples luta e simplesmente um jogo, onde se ele vencesse o caçador fazendo ele admitir a derrota, basicamente dando um checkmate nele, logo em seguida ele basicamente iria receber como prêmio o nome dele, o que pode parecer simples, mas junto a isso a obra já tinha trabalhado há um tempo que a falta de conhecimento do próprio nome era algo que estava incomodando Meruem, e usar exatamente esses dois aspectos do personagem para dar início à luta é bem mais criativo e bem mais interessante do que só, sei lá, o Meruem ficou bravo com o Netero e decidiu lutar com ele. Além de que, claro, justifica a luta se tornar mais longa, porque ao invés de arrancar, sei lá, o braço do caçador, o Meruem poderia ter mirado na cabeça, mas se ele fizesse isso, ele não iria receber a recompensa dele, então isso também deixa a luta bem mais longa. Contudo, a forma que essa luta segue consegue não só ser interessante, como também mostrar muito da capacidade do Netero. O Meruem era claramente mais forte e tinha vantagens esmagadoras em cima do caçador, mas um único movimento esse que era mais rápido que o próprio Rei Formiga, no fim é graças a esse mesmo movimento que ele consegue contrabalancear essa vantagem do rei e segurar ele por muito tempo, mesmo não sendo necessariamente uma ameaça a ele. Mas mesmo com essa vantagem, uma combinação de ataques praticamente infinita, graças a outro ponto que a obra já tinha trabalhado do rei, que é a capacidade evolutiva dele de decorar padrões, ele também consegue contornar a vantagem que o Netero tinha, o que quebra completamente o equilíbrio fino que eles tinham conseguido na luta. Assim fazendo o rei conseguir se sobressair, e papo, isso é legal por si só, porque a primeira vez que você tá vendo essa luta, no ponto em que o Netero simplesmente perde um braço, depois a perna e usa a mão zero, e o resultado disso é só alguns machucados no Meruem, tudo que vem na mente é, pô, acabou, né? Tipo, se o Netero não conseguiu, como raios alguém vai conseguir parar o Meruem? Atualmente a gente sabe, tá ligado? Que a humanidade conseguiria tancar as formigas. O problema é, isso não é algo que a gente sabe nesse ponto. Nesse ponto é, o Netero perdeu, acabou. Só que aí que vem a quebra de expectativas, tá ligado? A obra subverte completamente as nossas expectativas sobre aquele fim de luta e o checkmate sempre foi do Netero, no caso da humanidade, isso graças a Rosa, já que desde o início da luta nunca teve uma real disputa entre eles, a luta foi simplesmente por causa do próprio Netero, o vencedor já tinha sido decidido logo no começo dela, antes deles chegarem no campo de batalha. Então no fim é louco de pensar que o Meruem venceu o Netero, mas perdeu a luta ainda assim, e isso é só muito interessante, porque assim, você não consegue imaginar esse resultado, você não consegue imaginar que o vencedor seria ao mesmo tempo perdedor, mas é nesse ponto também que vem finalmente a explicação sobre a Rosa, e é aí que surge a dúvida, realmente tinha um vilão naquela luta? Porque cara, no fim acabou sendo basicamente duas espécies disputando pra ver quem tava no topo da cadeia alimentar. A humanidade nunca foi e nunca vai ser o mocinho daquela luta, ela nunca foi o lado bom. E as quimeras também não tem um lado bom naquela luta, é simplesmente duas espécies disputando pra ver quem tá no topo. Contudo, eu acho que é muito dessa construção que rola nessa luta e todas as subversões que rolam dentro dela, junto a, obviamente, toda a troca de golpes que é simplesmente linda e muito boa, que faz essa luta ser não só tão absurda, como ser lembrada mesmo depois de muito tempo de ter rolado. Mas fala aí, o que tu acha de Meruem vs Netero e de toda a construção dessa luta? E claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, fazendo isso sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. São basicamente 3 notificações por semana. O que tu quer ver, tu clica em cima. O que tu não quer ver, tu arrasta pro lado e vida que segue. Estando inscrito, tu só vai me ajudar e ser notificado mesmo. Aí, deixa o like me ajuda muito. E se possível, estiver aparecendo pra ti o hype. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê no próximo. É meio que isso. Falou.